Fala pessoal, mais uma noite alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira. Vamos passar um pente fino nas informações a respeito do Botafogo de Futebol e Regatas. Ontem, o canal do Manel trouxe em primeira mão uma informação de que o jogo entre Botafogo e Flamengo acontecerá em Brasília, e essa notícia foi confirmada. Então a galera de Brasília, que só vê vitórias e grandes vitórias do Botafogo, poderá ter novamente uma partida entre o nosso Botafogo e o rival da Gávea. Esta peleja, eu não sei se o nosso rival vai jogar com a equipe titular. Vou até abrir aqui os próximos jogos desse time. O que acontece? O rubro-negro, ele jogará no dia 21 de fevereiro contra a equipe do Independiente del Valle, jogo que acontecerá no Equador, final da Recopa Sul-Americana. No dia 25, nós teremos Botafogo e a equipe da Gávea. E no dia 28, numa terça-feira, o Flamengo jogará a partida de volta, né? Numa terça-feira, jogará com o Independiente del Valle e na outra terça-feira, o jogo de volta da Recopa Sul-Americana. E a tendência é que a equipe da Gávea jogue com o time alternativo, né? Com seu time reserva, contra o Botafogo, já que, muito provavelmente, até chegar nessa partida, tanto o Botafogo quanto o Flamengo já estejam classificados para as semifinais do Campeonato Carioca. E, dito isso, terminou hoje, né? Nós tivemos mais um jogo da rodada do estadual, falta ainda uma partida, né, para acabar a 7ª rodada, que acontecerá esse jogo amanhã, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. E o Botafogo está garantido na 2ª posição, já que o Voltaço perdeu hoje para a equipe da Portuguesa da Ilha por 3-1, jogo que aconteceu no estádio da Ilha. E abro e fecho um parênteses. O gramado da Ilha está horroroso, está ficando impraticável. Todos os jogos estão acontecendo lá. Campeonato Supercopa Feminina, jogos do Campeonato Carioca, os times grandes estão jogando lá, os times pequenos estão jogando lá. E olha, o Botafogo vai jogar no sábado contra a equipe do Bangu. E a tendência é que esse gramado fique pior ainda. Tem que algo ser feito, algo precisa ser feito. Vou pegar aqui os próximos jogos do Botafogo. A gente vai jogar contra o Bangu no próximo sábado, depois no Maracanã contra o Vasco da Gama no dia 16, depois contra o Flamengo. Essa partida acontecerá no estádio Mané Garrincha, Botafogo e Resende, mando do Resende, e fecha no dia 8 de março contra a Portuguesa, jogo que pode acontecer na Ilha do Governador. Sábado, a tendência é que o gramado não melhore, a tendência é que o gramado continue ruim. E isso precisa ser visto pela diretoria do Botafogo, porque não dá para um gramado prejudicar o espetáculo. A gente viu ontem, lá em Brasília, como você ter um gramado com qualidade acaba ajudando. E foi assim que o Botafogo talvez teve o seu jogo facilitado. É complexo, né, essa situação do gramado do Campeonato Carioca. Você ter ali o Newton Santos em reforma, deve voltar entre março e abril. Foi trocado, né? Teremos agora o campo de grama sintética em nossa casa. Porém, a Ilha, a gente sabia que isso ia acontecer, né? O acúmulo de jogos. Por isso não é jogando assim, porque eu sou de Volta Redonda. Mas o melhor estádio para o Botafogo atuar, acho que é o Raulino de Oliveira. Mesmo sendo 2 horas longe do Rio de Janeiro. Mesmo você tendo uma viagem, tanto viajar para ir e também para voltar para o Rio. É o gramado que você tem ali melhores condições, o estádio com melhores condições. Você consegue ter um público bem interessante. Esta partida contra o Bangu, sábado, 18 horas em Volta Redonda, certamente nós teríamos ali 7, 8 mil pessoas, ainda mais com o Botafogo jogando com a sua equipe titular. No jogo contra o Volta Redonda, onde o estádio ali era dividido, né? Você não tinha a capacidade total para a torcida do Botafogo, porque era o mando do Voltaço, nós tivemos quase 5 mil pessoas. Imaginem um jogo sábado, meio final de tarde e dia. Então, na minha opinião, a escolha do Botafogo em jogar no estádio Luso Brasileiro, definitivamente, como tem sido, acho um erro, né? Acho que será um erro o Botafogo sempre mandar as suas partidas contra as equipes de menor investimento lá na casa da Portuguesa da Ilha. Mas eu estou dando apenas a minha opinião. Vocês vão falar, em Volta Redonda. Sim, para mim seria maravilhoso jogar em Volta Redonda. Eu penso também nas condições do gramado e tudo que está acontecendo. Botafogo ganhou, segundo o borderô da FERJ, 400 mil para ter atuado ontem, mesmo como visitante, contra a equipe do Boa Vista.
E é isso, né? Agora a gente tem que o time continuar evoluindo, mas a situação do gramado me preocupa muito. Acho que o gramado ruim atrapalha e os jogadores ficam mais propensos a lesões, então eu tenho uma reticência com o gramado. Mas também, pra gente fechar aqui esse parênteses que eu abri, fechei, Botafogo termina a rodada na segunda posição do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara. Isso é importante porque fica entre como primeiro ou segundo colocado, você tem vantagem na semifinal do Campeonato Estadual. Já que a gente está disputando este torneio a sério, então nada mais justo do que o Botafogo lutar pelo título. Deixa o like, inscrevam-se, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária de General Severiano. Esse aqui é o terceiro vídeo, assistam os outros dois anteriores a este. Gol da vitória contra o Fluminense, uma bela atuação ontem contra o Boa Vista. Um jogador que chega para ser titular, ele teve um problema físico ali logo na sua chegada no Botafogo, ficou muito tempo longe, um problema nas costas, e ele ficou muito tempo sem atuar. E quando o Vitor Sá volta, ele não volta sendo aquele inicial com a nossa camisa. Joga em outra função, ele vem para jogar pelo lado esquerdo, acaba jogando pelo lado direito. Era muito importante taticamente, mas perdeu espaço, muito pela chegada do Jefinho, que estourou ali de uma maneira absurda vestindo a nossa camisa. Dito isso, o Vitor Sá foi um jogador que perdeu espaço e ganhou a desconfiança do torcedor. Mas as duas últimas pelejas que ele fez com a camisa do Botafogo parece estão ajudando ao atleta ter novamente o carinho do torcedor do Glorioso. É um jogador que possui muita qualidade, é um atleta que é forte, jogou muito tempo na Europa, então não ficaria na Europa durante boas temporadas se não fosse um jogador com uma certa qualidade. Hoje é titular naquele setor, mas eu vejo, e o Botafogo também enxerga, colocando como a sua prioridade A um ponta pela direita e observando o mercado para encontrar um ponta pela esquerda para brigar com ele por esta posição. Pela esquerda, o reserva dele seria o Luiz Henrique, que ainda não mostrou nada. E o Carlos Alberto, que começou ali a mostrar também que poderia ser uma aposta para o setor, teve uma lesão e ficará um tempo afastado. E o que a gente tem hoje em relação ao Vitor Sá é uma esperança de que ele possa ser útil. Não como titular incontestável. Eu acho que a gente não pode ter titulares incontestáveis em nenhuma posição. Porque a partir do momento que você tem um titular incontestável, ele se acomoda. Então por isso que é sempre bom ter alguém aqui, ó, em cima, dando aquela pressão, indo na jugular do jogador, no bom sentido, é claro, para colocar ali aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, tem que jogar muito, porque se não jogar bem, tem um cara aqui que pode ocupar a minha posição. E é assim que eu vejo em relação ao Vitor Sá. É um atleta que evoluiu e eu vejo que pode evoluir muito mais vestindo a nossa camisa. Mas que bom, se na temporada nós ganharmos mais jogadores que ano passado não jogaram bem, como é o caso do Vitor Sá hoje, melhor para o Botafogo. E se você vai contratar, mas porém você vai ter dentro ali de casa um jogador que também pode ser útil. Mas comentem aqui o que vocês estão achando, pelo menos desse início de 2023 do Vitor Sá. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. 5 da manhã estarei de volta amanhã com o nosso giro de notícias. Ali por volta de meio-dia, o nosso almoço com o TF. E amanhã, 9 da noite, o Noite Alvinegra. E às 18 horas, lá no Resenha com o TF, link aqui embaixo, ao vivaço, Eduardo Barroca, pra gente bater um papo, até mesmo colocar alguns pontos sobre aquele Botafogo rebaixado, o que acontecia ali nos vestiários. A gente colocar um bom papo ali com o Eduardo Barroca. A resenha vai ser boa. E na quarta-feira, às 20 horas, campeão brasileiro de 95, Leandro Ávila, também vai bater um papo comigo lá no Resenha com o TF. Então, duas resenhas bem bacanas nessa semana. Conto com a sua audiência. Valeu! Fogo neles. Fui!